Bom dia! Hoje quero gravar um vídeo. Acredito que tem algumas pessoas, bastante pessoas que tenham curiosidade sobre. Algumas pessoas, inclusive, durante esses anos, me perguntaram por qual motivo. Outras pessoas não perguntaram, mas acredito que tenham curiosidade, e outras, né? Mas enfim, gravar um vídeo. Por que eu me tornei cristã? Primeiramente, eu estou contando a minha história, a minha intimidade, a minha individualidade, tá? Então, eu não estou aqui com a intenção de faltar com respeito com ninguém que pensa diferente, que pratica diferente. Estou contando a minha história. Até porque quando eu não era evangélica, né, meus amigos sabem como que eu curti esse mundo. Olha, era uma balada, eu tava todo final de semana, eu tava numa balada, numa resenha, numa social, num barzinho. Eu gostava. Eu não vou ser hipócrita de falar que eu não gostava, que eu fui para a igreja porque eu estava me sentindo sozinha, na depressão. Não vou contar essa historinha. Até porque Deus sabe a minha verdade. Se tem uma pessoa que gostava de curtir o mundo, era eu. Se tem uma pessoa que se jogava literalmente, era eu. Tudo o que tem no mundo que eu quis fazer, eu fiz. O que eu não fiz foi o que eu não quis fazer. Eu não tinha limite. Mas eu gostava de curtir. Tive boas amizades, tive amizades que valeu a pena, tive amizades que me decepcionaram, mas isso é em todo lugar, tá? Todo lugar que existe nós, pessoas, tem pessoas boas e pessoas ruins, tá? Então vamos lá. Nem no meu melhor sonho eu podia imaginar, eu podia sonhar, até porque naquela época nem seria sonho. Se eu sonhasse naquela época comigo, tendo a vida que eu tenho hoje na igreja, para mim não seria sonho, para mim seria pesadelo. Porque, gente, eu não tinha raiva da religião evangélica, eu não tinha raiva do povo evangélico. Só que era uma coisa que eu não me via, era algo que eu não via para mim, porque eu gostava das coisas do mundo. Eu gostava de praticar as coisas que eu praticava. Eu gostava de curtir o que eu curtia, sabe? Então eu não me imaginava nunca sendo evangélica. Tornei evangélica. A minha filha, desde os 2 anos de idade dela, a babá dela é evangélica. Era uma senhora, sabe? Que a sua família toda é evangélica. Então, essa senhora, de vez em quando, levava minha filha para a igreja com ela. Não pedia, deixava, né? Porque para mim... Então, deixava. Às vezes tinha festa das crianças e ela pedia para minha filha participar. A filha dela levava nos ensaios, sabe? E aí, quando tinha a festividade das crianças, a apresentação, eu ia lá para, vamos dizer assim, eu ia lá mais em forma de gratidão a essa senhora e a sua família que cuidava tão bem, com tanto carinho da minha filha, sabe? Então eu ia lá porque não era difícil para mim. Então eu ia na festividade, via lá a apresentação da minha filha, sabe? Toda soltinha, aquela coisa toda que minha filha gostava desde criança, gostava de falar com as crianças, de cantar lá na frente, essas coisas, então eu ia. Até que eu cheguei num determinado momento da minha vida, onde eu saí de um relacionamento, e não vou contar aquela historinha, não vou falar historinha, né, porque cada um tem a sua realidade.
Ah, estava mal, fui para a igreja? Não. Fui para a igreja com a intenção não de ficar na igreja, nem de me tornar evangélica, mas fui para a igreja com a intenção de fazer como a águia, que muitos aqui conhecem a história da águia, que a águia, quando ela fica velha e assim, ela vai para um lugar, ela se esconde e ali ela fica ali trocando, né, as suas unhas, suas penas, que quando ela volta mais forte. Então eu queria fazer igual. Eu fui para a igreja por quê? Porque eu queria, de fato, voltar para o mundo pior do que eu estava afastada. Entendeu? E olha que eu era bem difícil, tá? Olha que se vocês falarem com algum dos meus amigos que curtiram comigo na minha época que eu ia do mundo, nossa, não vai ter muito, porque eu curtia mesmo. Eu me jogava mesmo. Então, eu queria fazer pior, ser pior. Por quê? Porque eu estava decepcionada, estava com raiva, estava chateada, porque aquela coisa toda que a gente respeita a pessoa e a gente não tem valor, que quem tem valor é a mulher que não respeita, aquela coisa toda, sabe? E agora eu não queria mais saber de me apaixonar, de amar ninguém, entendeu? Ia levar a vida pior ainda, mais ainda da maneira vamos embora mesmo, e que se dane. E eu na época que eu saí do mundo, eu não estava em religião nenhuma, igreja nenhuma. Embora eu nasci e cresci no espiritismo. Mas eu falei, vou ficar um tempo na igreja, mas vou voltar também, né, nem no espiritismo, mas é na macumba mesmo, sabe? Fez alguma coisa comigo, vai levar de volta. Vai ser tomar lá da cá agora. Acabou essa coisa de bobinha. Deixa bater e tá tudo bonitinho, deixa fazer. E ok, beleza? Esse era meu pensamento. Só que eu promovi dentro da minha cabeça, eu planejei dentro da minha cabeça uma volta triunfante. Foi quando eu comecei a ir para academia, pagava personal, nutricionista, alimentação, tudo. Porque o corpo dos meus sonhos, também fazia parte do esquema. Queria voltar como o mundo vê mulheres bombadona, mulheres gostosona. No meu pensamento era isso, vou voltar assim. No meu pensamento eu tava voltando por cima da carne seca, sabe? Só que o meu personal sempre puxava minha orelha na segunda-feira. Por quê? Porque ele falava comigo assim, Venturelli, para chegar no corpo que você quer, além das musculações que você está fazendo, das droguinhas que você está usando, precisa parar de tomar bebida alcoólica, precisa parar de perder noites de sono, precisa ter o tempo certo de dormir, entendeu? Aí eu falei, então é 8 ou 80, vou parar durante. Aí eu falei pra ele, com quanto tempo eu começo a ver o corpo dos sonhos, então? Ele falou, em cerca de 7, 8 meses, você fazendo ali tudo certinho, você já vai começar a ver. Eu falei, então tá bom, 7, 8 meses, vou ficar sem balada, sem bebida, sem perder noite de sono, ok. Só que, quando chegava na quinta-feira, os grupos no WhatsApp, o meu celular começava, né? Aonde ia ter isso, onde ia ter aquilo, aonde ia ter tal balada, aonde ia ter tal cantor, aonde ia ter tal resenha, aonde ia ter tal bebida. E aquilo dentro de mim me deixava chato, sabe? Aí eu falei, vou sair de todos os grupos e vou falar para as pessoas que agora eu não saio mais, que agora eu sou evangélica, tô indo na igreja. E assim eu fiz. E eu falei, vou ir na igreja porque assim, eu estando na igreja, as pessoas vão parar de me chamar, né? Porque vão respeitar porque eu tô na igreja. Foi a decisão que eu tomei. E quando completar os 7 meses que eu estiver naquele jeito naquele naipe que eu quero, eu volto. Saio da igreja. Porque eu não tenho compromisso. Não estou assinando nada que eu vou ser obrigada a continuar na igreja, que eu não estou. Estou apenas indo na igreja. Então assim eu fiz. Durante algumas semanas, alguns meses, eu ia uma vez ou outra, no domingo, coisa assim, assistia ao culto. Na hora do apelo para aceitar Jesus, não aceitava, porque não era o que eu queria, gente, sabe? Só que as pessoas ficavam quase me forçando. Aí um dia eu falei com a pastora na época,
que eu gostava de visitar a igreja, só não gostava na hora do apelo, que as pessoas quase me obrigavam a ir lá na frente, quase que me puxavam, me empurrava, sendo que eu não queria. Se eu sentisse vontade de ir, eu queria ir por eu sentir vontade, não porque as pessoas estavam me obrigando. Aí ela falou comigo que a partir daquele dia ninguém ia mais me perturbar com isso, e assim foi feito. Ninguém mais chegou até mim na hora do apelo. E assim eu continuei durante algumas semanas, meses, não sei. Só que o líder dos jovens na época, o grupo jovem dessa igreja, era uma igreja pequena, sabe? Me abraçou de um jeito, sabe? Me envolveu num amor, num carinho tão grande que, tipo assim, é difícil. Eu depois, indo em outras igrejas, assim, eu vejo que é difícil, porque quando você chega, o histórico que você tem do mundo, né, que a igreja te vê desse jeito, assim, as pessoas te recebem com amor, com carinho, na presença de Jesus, é aquela festa toda. Mas as pessoas te incluírem no dia a dia delas, nos finais de semana, é difícil, tá? E assim foi feito. Os jovens iam assistir cinema na igreja, me chamava. O jovem ia sair para comer um lanche, um hambúrguer, me chamava. Entendeu? E ali eu fui começando a ter um relacionamento, um convívio com as pessoas. E ali, o líder dos jovens na época teve a orientação de começar a ir para monte e fazer visita nos lares, né? E assim ia. Era subir monte, descer monte, subir monte, descer monte e visita nos lares. Embora eu ainda não tinha aceitado Jesus, mas também eles me incluíam. Não podia participar de certas, cantar lá na frente com os jovens, né, participar de departamentos, essas coisas todas. Mas ir num monte com eles eu podia ir, sair para lanchar eu podia ir, sair para fazer visita em outras igrejas eu podia ir. E ali foi feito assim. Aí quando chegava no monte, a gente se reunia, aqueles jovens, um orava, outro orava, aquela coisa, um lia Bíblia, outra coisa assim. Aí depois disso, nessas subidas e idas, o líder falou comigo assim, olha, começa a ler Bíblia, porque eu vou te dar oportunidade também. Aí eu falei assim, gente, lascou. Eu nunca li a Bíblia na minha vida. Nunca li a Bíblia na minha vida. Lia aleatoriamente, às vezes, muito difícil, quando eu falava assim, vamos ver o que Deus vai falar comigo hoje, que eu tô muito triste. Aí Ana, Deus falou isso comigo. Mas ler Bíblia, eu nunca tinha lido Bíblia na minha vida. Aí falou comigo assim, começa a ler pelo Novo Testamento, para você entender melhor. Aí eu falei, bom, já que eu me propus a isso, e eu ainda estou dentro do prazo que eu me coloquei de 7 meses, então se é para fazer, vamos fazer direito. Se é para vestir a camisa de crente, vamos vestir essa camisa de crente direito. E assim foi feito. E comecei a ler a Bíblia no Novo Testamento. Mateus, Lucas, João, Marcos. Um conselho que eu dou, começa a ler a Bíblia no Novo Testamento. Começa a ler e a refletir e a pedir o Espírito Santo. Depois que você terminar o Novo Testamento, eu duvido que você vai continuar sendo o mesmo. E ali, versículo por versículo, capítulo por capítulo, Deus foi falando comigo de uma maneira. Gente, que amor é esse? Que amor é esse? Que mesmo antes de eu existir, ele já me amava de um jeito, sabe? Ele se preocupava. Que Deus é esse? Que na verdade que eu nem conhecia esse Deus desse jeito, nessa profundidade. Eu acreditava naquilo que eu chamava de santos, naquilo, sabe? Eu acreditava, achava que usar terço no pescoço, usar aquelas correntinhas daquilo que eu chamava de santo no pescoço, era a minha proteção. Estava sendo protegida com aquilo. Que Deus era esse? Não tem imagem, mas se revela sem igual. Então, cada vez que eu me propunha que eu ia para a intimidade, ele falava algo comigo de uma forma
sabe? Era tremendo, foi lindo. Até que um dia, no culto, quando fez o apelo, eu não me aguentei. Eu tive que aceitar esse Jesus na minha vida e até hoje eu aceito ele todos os dias. Eu tive que aceitar. Por quê? Porque eu fui, sabe, envolvida nesse amor que ele demonstrou por mim, que ele se revelou a mim. E depois disso, os planos que eu tinha do corpo perfeito, fui passando à vontade, parando de ir pra academia, perdendo o sentido, sabe? Aí começou uma outra luta, né? Uma guerra, né? Mim com mim mesma. Porque aquelas coisas que eu falei que eu ia parar só por um tempo, mas eu ia voltar, as vontades da minha carne eu ainda tinha ainda. Só que como eu sabia que era só por alguns meses, depois eu ia voltar, então era tranquilo. Mas a partir do momento que eu decretei e eu quis realmente ser cristã, aquelas vontades veio, meu filho, a todo vapor. Olhar aquela cerveja geladinha, nossa, que dificuldade. Ai, olhar cerveja, eu não vou falar cerveja porque meus colegas sabem, eu não era tão assim de cerveja, mas olhar aquela vodka, aquele energético, nossa Deus. Aquela cerveja com energético, nossa Deus, era difícil. Aquelas roupinhas curtinhas mostrando o corpo, cada roupa que mostra mais ainda. Jesus amado. Aquela balada, aquele cantor tal que era meu ídolo, eu era fã dele, eu era meu ídolo. Gente, aí foi uma guerra. Aí foi lutas, foram noites de choro e levando aos pés do Senhor para tirar de mim. Que eu não queria estar num lugar por emoção, não queria deixar de fazer porque a doutrina diz que é pecado, que é errado, mas sim que Ele me transformasse, que Ele me salvasse, que Ele me libertasse, se realmente aquilo não era do agrado dele. Porque não tinha sentido para mim se no mundo eu era verdadeira, eu não era hipócrita, não tinha sentido para mim eu estar num lugar aonde se diz santo, na presença de Deus, e eu começar a ser hipócrita, mentirosa. Então não tinha sentido, eu falava com ele, eu estar num lugar e ainda querer. Então no início eu queria, mas eu lutava contra a minha carne e apresentava para Deus. Até que um dia, de fato, tudo isso para mim não tinha mais sentido nenhum. Olhava a roupa que fosse, a bebida que fosse, o cantor que fosse, a balada que fosse, não fazia mais sentido. Por quê? Porque Jesus já tinha preenchido todo o espaço que precisava ser preenchido. Então, foi por isso que eu me tornei evangélica. E foi a melhor decisão da minha vida. Não me arrependo. Às vezes a gente fica, né? Não falo que a gente fica arrependido. Isso nunca existiu na minha cabeça. Mas às vezes a gente fica, tipo assim, chateado com uma coisa ou com outra. Mas desistir nunca passou pela minha cabeça. Porque eu vejo tanta gente que nasceu na igreja ou anos de igreja, passou por tantas experiências, aí depois do nada a pessoa se desviou. Gente, como que a pessoa consegue? Porque por mais difícil que seja, por mais lutas que sejam, nunca passou pela minha cabeça desanimar, desistir, desviar, sair fora. Porque só eu sei as experiências que eu tive com Deus, as intimidades, as revelações dele comigo, o amor, sentir o preenchimento da minha alma, do meu espírito, sabe? E por mais que às vezes eu tô chateada, tô pra baixo, tô triste, mas eu não quero perder nunca mais essa essência, esse sentimento, sabe? Mais vale um dia nos atos do coração de Deus do que 1000 outros em outro lugar.
Então, essa é a minha experiência. É por isso que eu me tornei evangélica. Aí eu posso dizer que ele me escolheu, assim como ele te escolhe também. Só que às vezes, né, a gente não consegue ouvir. Para a gente ouvir, a gente precisa querer ouvir, tá? Porque ele chama todo mundo, ele é para todos, todos aqueles pecadores, para todos nós. Então, um dia abençoado em nome de Jesus.